Boa noite, está no ar mais um TV com Debate, sendo transmitido ao vivo para Santos, São Vicente e Praia Grande. E você que não está aqui, está fora da nossa região, viajando por algum outro motivo, ou tem algum amigo que não mora aqui, mas quer assistir o nosso programa ao vivo, também pode acessar pelo tablet, celular, computador. Eu sempre falo aqui, eu já testei. A Manuela, minha filha, um grande beijo para ela, porque hoje é um beijo especial para ela. Depois vocês vão ver aqui as nossas convidadas, estão lá em São Paulo também nos assistindo. Acesse na internet www.tvconsantos.com e você já pode mandar aqui os seus comentários, suas perguntas para as nossas convidadas através do 3014 2341. 3014 2341. Acesse também nossa página no Facebook, Debate com Manuel Gonzalez. Vão lá, curtam a página e também vocês podem mandar as suas mensagens para que elas sejam lidas aqui durante o nosso programa. Eu já falei tanto aqui das minhas grandes convidadas, minhas amigas, que são hoje ícones, referências de mulheres na sociedade santista. Sociedade santista não, na sociedade brasileira, porque essas duas aqui são feras. Minha primeira, vou falar minha primeira porque ela está mais próxima. Opa, é bom. Porque senão depois minha outra amiga vai ficar brava. A primeira, a segunda, que é isso? A minha primeira convidada aqui ao lado, Rosima Rodan. Como sempre, um grande prazer tê-la aqui conosco no TV com Debate. Boa noite, Manuel. Um prazer enorme, especial hoje estar ao seu lado, homenageando a Semana da Mulher, né? O mês da mulher, né? Porque você sabe que a gente não quer só um dia. A gente quer claro, todos os dias, né? E ao lado também da minha grande amiga, que eu admiro bastante, que é a Fernanda Vanucci. Então, boa noite, Fernanda, e é sempre muito bom estar aqui. É isso aí, aqui, claro, dividir esse espaço democrático. Ela está um pouco mais longe, mas não deixa de estar perto aqui da nossa família, né? Minha família, minha grande amiga Fernanda Vanucci. Fernanda, bem, primeiro agradecer, primeira vez aqui, né, com essa repaginada do TV com Debate, primeira vez. É muito gratificante tê-la aqui conosco. Boa noite, Manuel, Rosilma. Olha, primeiro eu estou me sentindo super feliz de estar aqui nesse cenário chiquérrimo que a minha amiga Milene Gonzalez colocou os dedinhos dela aqui, o bom gosto dela. Eu só fui falar da amiga. Ele só apresenta aqui o programa. Tudo isso que é chique, que vocês estão vendo aqui, é obra da minha amiga Milenete, que está ali atrás, né? E que fez todo esse trabalho. Parabenizar também toda a equipe aqui da TV Com, claro, que fizeram um cenário maravilhoso, né? Hoje a TV Com ela tem essa estrutura, né, Manuel, de poder ter os cenários virtuais. Poucas emissoras no Brasil têm esse sistema, e a TV Com, ela já há algum tempo tem essa possibilidade. O seu cenário está muito lindo, várias pessoas têm me falado, vinheta linda. E falar da Semana da Mulher, né, para mim é apaixonante, né, porque eu desenvolvi um trabalho na cidade por muito tempo e eu acho que a gente tem muita coisa para falar. Como a Rosilma falou, a gente não tem um Dia Internacional da Mulher, é muito importante, como eu sempre falo, é sazonal, né? Tem aquele dia para você lembrar um pouquinho mais, mas a política pública ela tem que ser o ano inteiro, assim como câncer de mama, de próstata, seja o assunto que for de relevância, ele deve ser debatido o ano inteiro. Então, parabéns pelo seu programa, por mais essa atitude, mas eu sei que hoje você nos chamou aqui, eu fiquei feliz, né? Nacional, nós estamos quase ali com a Dilma, né? Não compara. Não, vamos lá. Estamos quase ali com a Michelle Bachelet. Isso, com a Angela Merkel. Isso, Angela Merkel. Enfim, mas eu sei que você debate esses assuntos o ano inteiro, não é só no período do mês da mulher. Né? E hoje porque a casa é cheia de mulher. Sim, né? Então hoje eu vou ter que ficar quietinho aqui, né? Você falou que a Milene que manda tudo, ela manda, porque hoje eu vou fazer o quê? Programa especial para as mulheres. Aqui eu acho que de homem nesse momento só eu e você, Fernando. Então, vamos ficar quietinhos aqui, vamos obedecer as mulheres. Hoje em casa. Camisa especial. De rosa. Que foi a Milene que escolheu. Sim, foi a Milene que escolheu, homenageando esse homem vocês. sem a Milene não é ninguém, gente. Mas é importante falar a questão do Dia da Mulher, né? Às vezes muitas pessoas não sabem por que surgiu, né, o Dia da Mulher. Então vale ressaltar para o telespectador, né, que dia 8 de março de 1857, né, as mulheres, por uma questão de reivindicação, igualdade de direitos com os homens, né, para os homens, elas fizeram uma greve, uma manifestação, né,
numa tecelagem em Nova York, e naquele momento o que os donos fizeram? Trancaram as portas e atearam fogo. Morreram mais de 100 mulheres nesse ato cruel. Em 1910, numa discussão na Dinamarca, num congresso sobre as mulheres, ficou decidido, dia 8, Dia Internacional da Mulher, em homenagem a elas. Só que depois aconteceu um outro acidente da mesma proporção, em 1911. Aí, dia 25 de março, também em Nova York, numa tecelagem. Naquela época, os donos trancavam as portas justamente por causa das greves, para que as pessoas não saíssem. E naquele dia 25 de março também morreu uma centena de mulheres, mas morreram 4 homens naquele episódio que estavam na tecelagem, e também foi um incêndio de proporções terríveis. Eu tinha até separado algumas fotos, mas as fotos eram meio pesadas, eu resolvi não colocar, que foi depois do acidente, o que aconteceu, as mulheres infelizmente mortas, carbonizadas, os homens também. Então mais de 100 anos se passaram, em memória. Em memória, mais de 100 anos passaram. E reivindicações bobas, mínimas. Pequenas. Igualdade de carga horária, quer dizer, elas queriam ter a mesma carga horária que os homens e receber a mesma coisa. Ninguém pediu nada mais, nada menos, do que isso. Foi muito pouco para uma chacina que aconteceu. Só que aí agora eu vou passar para vocês, Fernanda, Rosima, passou aí mais de 100 anos e, infelizmente, nós continuamos a ver esses problemas. Mesmo equiparação salarial, questão principalmente de violência, questão de assédio, que cada dia mais vem à tona. Esses dias eu estava lendo uma reportagem de uma menina de 16 anos, não sei se vocês viram isso no ônibus, um homem de 55 ela cochilou, quando ela acordou, a mão do homem na perna dela, ela conseguiu mandar uma mensagem frieza, mandar uma mensagem para os pais. Então, quer dizer, nenhuma faixa etária hoje, idosa sendo estuprada. Então, hoje, a mulher, independente da faixa etária hoje, está sofrendo a violência. Que é uma, e se uma ela coisa usa muito uma indigna. roupa mais decotada, mais justa, foi ela que, Rosima, a gente escuta isso, mas também estava com aquela mini saia, estava com aquela blusinha. Manuel, eu vou te falar uma coisa. Eu trabalho, meu trabalho é em cima da política pública para a mulher. Tem muita coisa que eu também não concordo de postura da mulher. Eu acho que, por exemplo, as mulheres que vão para a rua reivindicar seus direitos é extremamente válido, mas, pessoalmente, eu acho que a mulher perdeu a grande oportunidade de dar um belíssimo nome para a marcha delas, em vez de Marcha das Vadias. Eu acho que elas podiam chamar como Marcha das Mulheres, porque não tem palavra mais forte do que Marcha das Mulheres. E, infelizmente, nós vivemos num país que as pessoas têm a palavra vadia como pejorativo. E quando você coloca Marcha das Vadias, onde elas vão para ruas nuas, com os peitos pintados, quando o Papa teve aqui, teve todo aquele desrespeito com o Papa, com o crucifixo, que a gente sabe que foi feito. Então, eu acho que, às vezes, a mulher ela perde a oportunidade na hora da reivindicação. Mas é claro que toda reivindicação é sempre uma evolução. Eu tenho brigado muito, você levantou esse assunto da menina que estava dormindo, e eu tenho falado muito, eu fiquei anos trabalhando questão de violência contra a mulher, e eu acho que isso é já um assunto que a gente já pode começar a ter como segundo plano e começar uma nova campanha que é hoje do assédio em ônibus, que isso vem crescendo muito. E ao mesmo tempo que eu acho que a gente está evoluindo, eu acho que a gente está regredindo. Hoje de manhã eu escutei uma coisa que eu tenho falado muito, que a Pete falou no programa de manhã da Fátima Bernardes. É um absurdo nós termos que ter, porque alguns lugares falam, na minha cidade o prefeito agora fez o ônibus cor-de-rosa. Em horário de pico, a mulher tem um ônibus só para ela. Tem o trem pink, tem o trem rosa. Gente, nós estamos regredindo. Sim. Quer dizer que então eu tenho que me isolar de onde estão os homens para eu poder ser respeitada? Não, tem que ter o respeito. E aí eu achei muito interessante, tinha uma atriz lá falando assim, olha, na época da minha mãe, ela pegava trem e já ocorria. E sabe, ela tinha vergonha, porque naquela época não podia falar, então o que ela fazia? Ela pegava aqueles alfinetes de gancho e no silêncio ela espetava com alfinete de gancho. Quer dizer, o cara também sentia e não podia falar nada.
Então eu acho que a gente não tem que dividir mais, a gente tem que somar e tem que ter uma campanha de educação. A punição, a Lei Maria da Penha prevê, mas não adianta a gente falar que a Lei Maria da Penha prevê, porque para o cara ser penalizado pela Lei Maria da Penha, porque ele encoxou a mulher no ônibus, vai ter que parar o ônibus, descer todo mundo que está no ônibus, a mulher vai ter que virar e falar assim, me dá seu RG, seu CPF, que eu vou fazer o BO, e eu preciso do seu nome, seu RG, seu CPF, porque você me encoxou, porque você passou a mão na minha perna. Então é muito difícil você conseguir hoje comprovar pela Lei Maria da Penha isso. Mas eu acho que atitudes como essa do agulhaço, apitaço, a mulherada ir pra rua e criar movimentos onde elas vão deixar os homens numa situação constrangedora. Não é? Mas antes de passar para a Rosilma, é só uma coisa interessante, Fernanda. Você falou que nós estamos retrocedendo com a questão da separação em ônibus, em trens. Sim. É pior do que estar regredindo. Você está fazendo uma segregação que vai acirrar esse problema. Porque eu acho que quando você tem as diferenças, você tem que fazer uma união. Falando de diferença, seja ela qual for. Seja ela racial, seja ela de homofobia. Se você separar, quanto mais você afastar esses polos, vai ser pior. Então aí que sim, agulhada, conscientização, educação. Não, porque se aquela trabalhadora perder o trem pink e tiver que entrar no trem preto... Aí vai ser uma... é oferecida. No meio de 200. Ela é oferecida, porque tem um trem só pra ela, por que ela quis vir no dos homens? Então, e aí que vai acontecer muito... É isso que eu tô falando. Vai ser muito pior esse tipo de atitude. Sim, sem dúvida. Então junta tudo e realmente eu acho que tem que partir para algumas tomadas de atitude contra esses homens. Que alguns não são doentes, não, é safadeza mesmo. É safadeza. Uns têm doença, claro, nós sabemos disso. Não estou aqui sendo complacente ou pondo panos quentes. Tem doença? Tem, vai ser tratado como tal. Mas muitos são ainda os machinhos. É safadeza. Que o pai e a mãe educaram machinho, desde pequeno. Rosilma. Então, essa história do sexo e do estupro, ele tem muito a ver com poder, né? A gente vê, por exemplo, quando a pessoa é presa, né? Os homens lá, o cara que chega estuprado pelos outros, é como se fosse uma iniciação. Então a gente sabe que sexo e toda essa violência relacionada ao sexo é muito mais uma relação de poder, né? Entre o opressor e o oprimido do que propriamente o sexo em si. Em relação ao que a Fernanda falou, a Marcha das Vadias, eu concordo muito com o que ela disse, porque quando surgiu essa Marcha das Vadias, eu fiquei pensando, caramba, entendi o que as mulheres quiseram falar. Nós somos de movimentos, entendemos. Eu entendi, porque os homens chamam as mulheres de vadias, porque andam com a saia curta, porque andam com decote, e elas merecem ser estupradas porque são vadias. Então, já que nós somos vadias, vamos sair nas ruas à marcha das vadias. Nós temos direito de ser vadias, vamos supor, né? Aí eu comparo um pouco com aquela história do todos somos macacos. O menino lá, aquele que eu esqueci o nome, da seleção, o rosto dele está na minha frente, aquele de olho claro que pintou o cabelo na seleção. Foi chamado de macaco, não? Daniel Alves, isso. Jogaram uma banana para ele, né? E ele pegou a banana e comeu. Né? Então aí, veja, tem duas leituras. A ironia, eu como a banana mesmo porque eu não sou macaco. E não estou nem aí para vocês, né? Como a maioria das pessoas entendeu. Mas tem o outro lado, eu sou macaco mesmo e comeu a banana e assumiu que é macaco. Então veja, aí todos somos macacos. Todos somos macacos, Marcha das Vadias. Aí, Só que a Marcha das Vadias foi perdendo, então, né, veja a essência como dela. a linguagem às vezes pode trabalhar contra a gente. A gente está assumindo que é vadia. É isso que Um xingamento que fizeram contra nós saímos na rua fantasiada de vadia, pelada, pintando o peito. Dizer, eu sou vadia somos mesmo. vadias mesmo. O outro, eu sou macaco mesmo. Como é que é isso? Então eu estou falando pelo seguinte, eu conheço muito essa história de símbolo. Nem é todo mundo que entende ironia. Essa semana mesmo, o Vicente Cassione pôs no Facebook um artigo, arquive-se, muito bem escrito, como tudo que o Cassione escreve, e exatamente eivado de sarcasmo e ironia. E muita gente falou, como você escreveu isso?
Arquive-se, né? Todas as denúncias, tudo, né? Aquilo tudo de ironia. Nem todo mundo entende. E principalmente as crianças. Eu trabalho com jovens e eu me preocupo muito com isso. Na medida em que você diz todos somos macacos ou somos todas vadias, como é que fica o jovem e a criança que vê essa mensagem? A interpretação. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente mexe com símbolos. O que fica no subconsciente, né? Então, eu acho que quando a gente lida com público, com jovem, com criança, com homens, porque as mulheres querem passar algum tipo de mensagem para os homens a gente sabe que são muito mais conservadores que as mulheres. As mulheres, elas tendem a abraçar coisas novas e diferentes com muito mais facilidade, talvez pela flexibilidade que exige a educação das crianças. Elas têm isso desde as cavernas, então elas têm capacidade de se adaptar às várias mudanças. O homem já tem aquele, ancestralmente, sempre guerreou, caçou, pescou, então já são atividades que exigem concentração, silêncio. Ele ficou menos flexível. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente trabalha com esses símbolos. O que a gente quer passar para o homem? E quando você fala, não devemos nos separar, concordo plenamente. Então, por exemplo, há muito tempo atrás, Dona Marta Suplicy fez parte de um congresso lá na China, em Beijing, um congresso totalmente feminino a favor dos direitos da mulher. E eu fiquei encafifada com isso, pensando assim... Pra quem que vai atender, vai opor esses direitos a quem? Porque quem vai saber o que elas querem, né? Se eu ensino para os meus alunos que o direito só existe frente ao outro, se você está sozinho em cima de uma montanha, você não tem direitos nem obrigações, porque o outro não existe. Ora, se as mulheres se reúnem para falar de direitos, ela vai opor esses direitos a quem? Ao homem que constrói a sociedade, ao homem opressor, dominador, que estabeleceu as regras e cujos outros homens também obedecem essas mesmas regras. Então, não seria mais democrático que essas discussões fossem todas feitas por toda a sociedade, claro, em que as pessoas todas, os jovens, os idosos, as mulheres e os homens fossem parceiros nessa evolução, em vez de a velha dicotomia, negros contra brancos, héteros contra gays, homens contra mulheres, porque eu acho que a gente não leva a lugar nenhum. Eu, inclusive, interfiro bastante nos debates na Facebook, quando as pessoas dizem, bloqueei o fulano, bloqueei o cicrano, mas você vai só pregar a sua ideia entre os seus iguais? A gente não avança dessa forma, né? Então, e para terminar, acho que nós avançamos nesses séculos em relação a direitos de minorias e as mulheres, principalmente, muito pouco. Muito pouco. A ponto de, na festa do Oscar, nos Estados Unidos, que é considerada uma das maiores democracias do mundo, a mulher vir denunciar que os salários das mulheres são mais baixos, e o Oscar foi uma denúncia só em relação a que não há papéis bons para as mulheres, a ponto delas terem que montar produtoras para poder dar esses papéis para as mulheres. Então, evoluímos muito pouco, as mulheres continuam sendo cidadãs de segunda categoria, como eram na Grécia. Sim, mas aí a Rosima falou algo interessante, Fernanda. A questão do poder e do papel da mulher na sociedade. Nós, claro, nós entendemos como tudo isso funciona, o papel que as mulheres têm dentro da sociedade, mas uma coisa que nós já discutimos aqui e sempre vem à tona, a questão da representatividade da mulher na sociedade, quando nós dizemos a questão política, né? Que é aquele momento que a mulher está ali, porque ela vai estar representando, ela vai estar representando as outras mulheres, o sentimento das outras mulheres. Não que o vereador, o prefeito, o governador não tenham essa sensibilidade. Não é isso que eu estou falando. Mas tem muito menos do que uma mulher. Muito menos do que uma mulher. Então, por que isso acontece, Fernanda? Assim, fazendo até uma crítica às próprias mulheres, né? Porque se hoje nós temos, por exemplo, no Brasil, mais mulheres do que homens. 51%. Então, não sei dentro da votação,
né? Quem é elegível para votar, não 51%. sei. Também, é isso aí. Então, se tem 51% de mulheres votando... Eleitoras. Então, por que essas mulheres não colocam as mulheres no poder? Eu digo no poder, mas a presidente... Mas a presidente, ela não vai fazer, de repente, um movimento ou algo como uma vereadora, por exemplo. Vai ser muito mais efetivo você ter 3 vereadoras numa casa do que você ter uma presidente. E isso eu estou falando para questões, claro, para questões locais. Aí eu pergunto, por que isso ainda acontece, Fernanda? Olha, Manuel, vocês sabem que eu tive a experiência, 2 candidaturas, né? A primeira, as pessoas não me conheciam, fui muito bem votada. A segunda, nós Santos temos 21 vereadores, eu fui a 15ª vereadora mais votada, né? Mas eu percebi isso assim, que a segunda candidata mais votada estava lá em 40º, 30º, sei lá eu quanto. Né? E aí nós temos um rol muito maior de homens. Eu acho que uma mentira bem contada vira uma verdade, né? E aí assim, mulher não vota em mulher, mulher não vota em mulher, mulher não vota em mulher, pronto, mulher não vota em mulher. Alguma mulher já parou para se perguntar por que mulher não vota em mulher, né? Porque a mulher, quando ela está numa discussão política, ela às vezes não tem o argumento, porque ela não teve, como a Rosilma falou, ela não foi preparada para discutir política, né? Então assim, eu me destaquei dentro do meu partido porque eu cresci na política. Então, quando eu estava dentro de uma discussão dentro do meu partido, que alguém ia tentar cortar minha fala, peraí, amigo, você é candidato, eu sou candidata, eu tenho a mesma opinião que você. Só que nós sabemos que os partidos hoje, eles trazem aquelas pessoas que não têm a experiência política. E que, às vezes, o ídolo dela é o opositor dela lá, é o cara que é o candidato. Nossa, eu estou saindo candidata junto com ele. Então, o que ele fala é verdade. Ela tem medo de se posicionar. E a partir do momento que ela não se posiciona, ela não vai para a rua, ela não consegue apoio de campanha, ela tem dificuldade de convencimento. Então, o que falta é a mulher aprender, infelizmente, né? Mais isso, né? Porque nós carregamos já tantas obrigações nas nossas costas, mas infelizmente está chegando um momento em que as mulheres têm que se conscientizar de que elas têm que ir mais esse passo. Enquanto a mulher não estiver de igual para igual na política, nós não vamos avançar. E não é 3, Manuel. Nós temos 21 vereador, tem que ter 10 mulheres, 11 homens, 11 mulheres, 10 homens. Porque, veja, eu lembro que a Cassandra brigou muito porque ela queria que o campus tivesse contratação de 50% menina, 50% menino. É voto vencido, besteira, a menina fica grávida, dá trabalho para você, adolescente, enfim. Então, você é 1, 2, 3 contra uma maioria. Né? Então, a mulher, ela tem... Eu até quero aproveitar, eu tive essa semana no meu programa gravando com a coordenadora da mulher, a Diná, e dia 10 começa a inscrição para um curso A Mulher na Política, 1 mês de curso na Unisanta. Eu acho que vale muito a pena. Não é para sair candidata, não precisa sair candidata, mas ela precisa estar numa roda e ser respeitada pelo marido dela. Sim. Que se ela estiver debatendo na casa dela e o marido dela falar assim, a minha esposa tem opinião, quando chegar na eleição ele não vai entregar a colinha para ela, esse amigo é o meu aqui, candidato, vota nele. Politizar a mulher, porque acontece muito isso. O marido faz a colinha na mulher. Eu não sei quem eu vou votar. Bem, vota nesse aqui, para presidente é esse, para deputado é esse, para senador é esse. E ela leva a colinha, porque ela não sabe. Perfeito. Porque ela já tem que trabalhar, ela tem que levar o filho para a escola, ela tem que acompanhar o estudo, ela tem 1 milhão de coisas. Pô, ela ainda vai ter que aprender política, ela tá ali vendo novela, ela tá vendo um lazer. Infelizmente, a mulher agora, né, chegamos num momento em que a gente, para poder avançar mais, a mulher vai ter que estar na política. Não tem outra situação. Eu fiquei feliz da vida aqui que a Rosilma falou que foi na Câmara Jovem e que era 50% mulher, 50% homem. Meu Deus do céu, isso é um mínimo da democracia.
E é uma lição para nós, e a gente pode também analisar isso mais profundamente. Por que que a adolescente de 14, 15, 16 anos se propõe a participar da política em igualdade de condições aos homens? Eu já trouxe no meu programa e eles falaram que eles confiam plenamente nas mulheres como iguais a eles e então a gente já tem uma geração, né, assim, dessa forma. E por que que quando há uma grande mudança na vida da mulher, que ela casa e tem filhos, muda alguma coisa? Por que será que muda? E aí a gente vê que realmente a mulher não é igual ao homem e falta muito. E só para terminar aqui, dando razão para o que a Fernanda acabou de dizer em relação ao fato, a ligação que existe entre a participação da mulher na política e todos os direitos que ela tem, eu quero citar aqui um filme que eu assisti essa semana. Olha, não percam. O grande injustiçado do Oscar, no meu entendimento, foi o filme Selma, sobre uma passagem da vida do Martin Luther King, que a lei já permitiu o voto para os negros e, não obstante, nos estados do Sul ainda havia um boicote, eles não conseguiam se registrar para votar, embora a lei já garantisse o direito. Então, há uma fala no filme que é emblemática e que prova exatamente isso que a Fernanda acabou de explicar. A explicação que ele fala é o seguinte: por que que os negros fazem questão de votar? Porque haviam sido assassinadas 4 meninas e o júri era todo de brancos. E o juiz era branco. E o assassino era branco. E ele foi absolvido. Então, se nós votarmos, porque só pode participar do júri, lá, naquela situação, só pode participar do júri quem vota. Então nós poderemos votar, poderemos fazer parte do júri e aí nós poderemos pensar numa sociedade igual. Porque aí sim, num júri que tenha metade brancos e metade negros, em que o juiz possa ser um branco ou um negro, quem sabe possa se caminhar para ver justiça e uma igualdade real. E não aquela igualdade que tem na lei, mas que no dia a dia a gente não vê. Não é pregada no dia a dia. Então, se a mulher quer ser realmente não igual ao homem, porque ela é completamente diferente do homem, mas que ela tenha igualdade de oportunidades como o homem, ela tem que começar a agir dentro da política. Temos que fazer um pequeno break, mas antes eu já vou começar com a participação do telespectador. O Manuel, meu xará, lá da Aparecida. Para você o recado, Fernanda. Abraço para a Fernanda. Opa! Mas sem interesse, te acha muito bonita. Ah, obrigada, antes do intervalo eu queria fazer essa... Obrigada. Tá vendo como os homens são gentis? Eles estão mudando. A gente está conseguindo fazer os homens ficarem mais sensíveis. Manuel já veio de cor de rosa. Eu acho que a mulher está evoluindo nisso. A gente está conseguindo desmasculinizar essa cultura de vocês, que vocês não podem fazer elogios. As nossas esposas, elas são só do lar, né? A mulher é muito... Vocês foram... E não é culpa dos homens. Eu sempre falei nas minhas palestras, se a mulher sofre o preconceito do machismo, foi porque alguma mulher, quando teve filho, que era pequenininho, ensinou ele a ser machinho. Né? Então, as novas mães estão ensinando igual. Né? Eu sempre falei, se você tiver um filho homem, você dá um carrinho. Se tiver uma filha menina, você dá uma boneca. Por quê? Né? Porque o menino não pode ganhar o boneco e a menina não pode ganhar a bola. Então, assim, a gente aprende, porque a menina tem que aprender a cozinhar, brincar de casinha, e o menino tem que jogar bola na rua. Então, enquanto a gente não mudar a mãe, até nós mulheres, que somos mães, a nossa cultura, a mulher é machista. A gente também não muda muita coisa. Mas a mulher também, ela tem esse comportamento porque a sociedade obriga ela a se adaptar a esse papel. Muitos anos, né, Rosilma? É uma questão de sobrevivência também, né? Eu tinha boneco quando eu era pequeno, que era o Falcon. O Falcon. Acho que é por isso que eu acho que eu uso o barba dela. Você parece o Falcon. O Falcon era, se tirar o óculos, quando eu era magrinho, assim, o óculos de barba era parecido com o Falcon. Olha, nós temos que fazer um pequeno break, vocês fiquem dando risada aqui, vocês ficam... Não, mas você tá, agora eu tô olhando, meu irmão tinha o Falcon, é bem parecido. Eu tinha o Falcon, eu brincava, tinha lá o helicóptero, tinha o carro, tinha mergulhador junto com o tubarão. Pô, acho que é por isso tubarão, Falcon, Coitada, acho que a minha infância foi boa. Descobrimos as suas essências aí. Mas vocês fiquem aí, um minutinho que nós já voltamos. Se
você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. Estamos de volta com o TV Com Debate nessa noite de sexta-feira, aqui com as minhas amigas Rosilma Rodan e Fernanda Vanucci, conversando aqui a respeito do dia que elas falam que não é só o Dia Internacional da Mulher, é a semana, é o mês, é tudo. E estamos aqui, então, discutindo sobre essa questão do papel da mulher na sociedade. E o Cosme da Areia Branca, Cosme, um grande abraço. Está falando aqui que hoje em dia a própria mídia ou algumas músicas difamam as mulheres e assim a falta de respeito sempre vai acontecer, tanto no Brasil e no mundo. Fernanda. Concordo. Sempre falei, eu acho que a mulher... É aquilo que eu falei da Marcha das Vadias. O Cosme, ele pegou a mensagem. A mulher, se ela quer respeito... Parece coisa de vó, né? Mas ela tem que se respeitar. Não é Marcha da Vadia, é Marcha das Mulheres. Vamos lá, vamos pôr roupa, vamos falar, eu não admito ser chamada de vadia. É diferente. Eu não admito que o meu marido chegue em casa e fale, eu vou tomar uma devassa, que é a cerveja. É verdade. Amigo, me dá uma devassa. A mulher faz a propaganda, ela vai pra praia, ela leva a devassa. Então, assim, a partir do momento que tiver uma campanha de cerveja em que a mulher, que é bonita, que tem o seu corpo, tem seu pernão, que, né... Falar, olha, eu quero você pelada lá fazendo a propaganda da devassa. Olha, você me desculpa, eu não vou fazer. Essa campanha eu me nego a fazer porque tá me colocando abaixo, né? Quando você vê uma música que tá realmente pesada com a mulher, você vê a mulher cantando. Sim. Então, assim, eu acho que, como a Rosama falou, nós temos um grupo de mulheres no Brasil que fazem esse movimento todo, que trabalham para que a gente acabe com esse preconceito. Mas se o todo não pensar, né, e se você não souber atingir isso, você distorce. A Rosilma, quando ela falou da Marcha das Vadias, foi perfeito. Nem todo mundo entende, porque tem muita gente que piora a situação. Olha lá, meu, quem que vai respeitar essas daí que estão peladas andando na rua se chamando de vadia? Você entendeu? Então, se elas forem pra rua vestidas de mini saia, vestidas de decote, vestidas de calça, porque eu posso andar assim e ser estuprada. Eu não preciso estar de mini saia pra acharem que eu sou uma vadia. Uma idosa, uma idosa. É a postura da mulher. Ação de mini saia? Não é. Então, assim, você pode ir pra rua, você não precisa ir pelada pra rua. Você basta ir com um cartaz, basta você ir de preto, em silêncio. Você está fazendo a sua manifestação. Eu não sou vadia. Eu não sou vadia. E não, eu sou da Marcha das Vadias. Eu sou vadia, e daí? Mas aonde você quer chegar com essa mensagem? Você quer que uma adolescente vá para a rua também e fale, eu sou vadia, e daí? E essa adolescente está em formação do seu caráter e realmente não soube entender em que parte que ela tem que ser vadia? A vadia que é vadia ou a vadia que está se defendendo e está virando uma pessoa que está fazendo só um manifesto? Não, e outra coisa também importante, que agora a Fernanda me falou, e a gente faz uma boa dobrada, né? Nossa, porque você fala, né? Imagina nós duas vereadoras na Câmara. Olha, não precisava 50%, só nós duas. É que ela estava falando e me lembrou o seguinte, que a gente vê umas falas no Face e que é muito engraçado, né? E eu gosto muito de brincar com as palavras, né?
E eu era, em criança, eu brincava muito com as palavras, eu começava a repetir devagar até perder o sentido. E hoje eu ainda faço isso, eu não perdi essa criancice. E ela me falou agora uma coisa que eu me lembrei o seguinte: o que é ser vadia? É dar para todo mundo? Bom, mas espera aí, mas a mulher está dando o que é dela, então ela pode dar para quem ela quiser, a hora que ela quiser. E não é por isso que ela vai ser vadia, tá certo? E aí estava assim no Face, a mulher é rodada. O que é ser rodada? Então eu fiquei pensando, né? Rodada, é um carro. Não, porque você fica pensando. E aí a gente vai lá olha como a gente evoluiu pouco. Na década de 60, a mulher era rodada. Que a Marilyn Monroe se suicidou porque era uma mulher que tinha o QI acima da média e nunca foi levada a sério. O maior desgosto da vida dela é porque ela queria ser reconhecida como atriz e nunca foi, porque ela era bonita demais. E aí, me perdoe aí o espectador fazer uma brincadeira aqui que chamou a Fernanda de bonita. Eu uma vez fiz um programa com as jovens aqui, a gente estava falando de machismo e racismo, e vieram umas meninas lindas aqui, e eu falei assim para elas: você acha que quando um homem chega para você e diz que você é linda, ele está te elogiando ou está te intimidando para você não falar mais? Pergunta. Porque esse pensamento, porque assim, o homem, ele olha para a mulher e o que ele vê? Ele quer que ela seja bonita. Ele dificilmente olha a mulher como um ser humano cheio de defeitos, qualidades e uma riqueza, uma pessoa ali, né? Ele vê bonita, feia, gorda, magra, né? E a Marilyn Monroe, voltando à década de 60, ela sofria porque ela tinha um QI muito alto que era bonita. E era usada como objeto sexual. Sim. Isso foi a luta da década de 60, 70, o movimento hippie. A mulher podia dar, o movimento hippie foi isso, todo mundo podia dar o que era seu quando quisesse e não tinha essa de vadia ou rodada. Por isso que eu acho que a gente, em muitos pontos, está muito mais conservador e evoluiu muito. Porque na década de 70... foi a liberação total dos costumes, né? A droga, o sexo, o rock and roll, enfim. E hoje a gente vê um conservadorismo terrível. A mulher é rodada, a mulher é vadia, toda mulher é vadia, porque ela dá o que é dela. Quer dizer, né? É estranho isso, né? O que aconteceu? Porque a liberdade sexual ela é garantida a todas as pessoas, desde que sejam responsáveis e não ponham filhos no mundo e larguem por aí, né? Eu dizia para minhas filhas. Não propague as doenças, não, né? Eu dizia para minhas filhas, aí, né, gente? você está dando o que é seu. Agora, na medida em que você põe uma pessoa no mundo, aí você fica eternamente responsável, né? Então você precisa muito saber fazer suas escolhas, né? Então, é tudo isso, né? Até que ponto a beleza, ela ajuda a mulher, atrapalha, ela é usada contra você para você dizer, você está fazendo um discurso inteligente, nossa, como você é bonita. E voltando ao que o Manuel falou da mulher com a mulher, nós temos muito isso ainda. Nós temos que vencer essa barreira da mulher com a mulher. Porque uma mulher bonita incomoda a outra mulher, né? E a mulher se veste para outra mulher. A mulher não está preocupada se o marido vai falar para ela se está bonita. Ela está preocupada se ela vai chegar na festa e ela vai incomodar algumas outras mulheres. Porque o marido nem repara. Então, nós mulheres temos muito a evoluir também. Temos muito. Porque incomoda. Se chegar uma secretária nova do marido, vai falar, olha lá, é vadia. A própria mulher é que, muitas vezes, Manuel, a própria mulher chama a outra de vadia. Aí pergunta, será que era rodada? Será que ela é rodada? Muitas vezes o preconceito é da mulher com a outra. Eu já vi, tipo, olha, imagina essa mini saia, isso não... Então, nós mesmo, mulheres, involuntariamente, isso assim como o homem tem a cultura do homem. Claro. Então, eu acho que isso a gente ainda vai levar muito. O marido dá em cima da secretária, aí a mulher, em vez de cobrar do marido, que ele deve, porque ele é comprometido com ela, não, vai em cima da secretária, ela que é a piranha, ela que é... Poxa, mas a secretária é solteira, ela tá querendo o marido. Né? Tá lá, tá na pista. Ela tá querendo o marido. A produção mandou aqui para chamar uma foto, produção. Amo muito ser menina e amo muito ser menino. E ser menino. É separado. Tá separado. Olha lá. E se o menino quer uma Hello Kitty? Uma Hello Kitty? Acabou a brincadeira já. Já acabou aí.
aí a menina que é um boneco ali que tá na mão do menino. Mas o McDonald's é um dos maiores segregados. Incitando. Olha, eu já tô triste, porque eu adoro azul e não gosto de cor de rosa. E agora? E vermelho? E agora? Então eu tô de cor de rosa agora, então se eu tô de cor de rosa agora, como é que faz? Nos pequenos detalhes, subliminar, a gente ensina diariamente que menino é menino, menina é menina e que não pode confundir. Aquilo que eu falei de quando nasce, a menina vai brincar de casinha. Vai brincar de consultório, porque a mãe era secretária do médico. E o menino vai jogar futebol, vai brincar de atirar, vai fazer coisas mais rua. E a menina mais casa. Então, a gente precisa mudar essa cultura. Enquanto a gente não mudar essa cultura, como o McDonald's, terrível. 0 para o McDonald's. 0 McDonald's por fazer uma separação como essa. Né, caiu no conceito, né? Agora você vê... sempre, até de novo, e sempre foi o McDonald's, sempre quando tem essas promoções do McLanche Feliz, é menino e menina. 0 para o McDonald's, aí, nunca tinha reparado. E se algum menino quiser pedir algo diferente, não vai pedir. Vai se sentir encabulado. Porque se eu não me engano... Mamãe, aquele agora é só pra menina. Como a gente... só pra menina, só pra menino. Século XXI, como a gente evoluiu. Nossa. Né? Evoluímos. Porque nós hoje pregamos na educação por um mundo sem rótulos. Porque o rótulo limita. E a limitação, ela empobrece o nosso mundo, a nossa sociedade. Então, quando uma criança nasce, que você, até os deficientes mesmo, quando você não os estimula, eles podem atingir muito menos do que se você estimular. E hoje a neurociência explica que não há possibilidade de você saber até onde um deficiente pode ir. Você tem que estimular sempre, porque não há limite para ele. O superdotado, pelo seu lado, se você não o estimula, ele perde a superdotação. Olha que interessante. Então, por um mundo sem rótulos, a gente não sabe usar o nosso cérebro, a gente desperdiça esses bilhões de neurônios com limitações, com rótulos, com caixinhas. Esse fica nessa caixinha, esse fica nessa. Então, ele é ator, não pode ser cantor. Ele é negro, não pode ser... sei lá, enfim, o japonês, ele não pode ser um determinado esporte, porque o japonês... Enfim, são certas limitações... Tá passando aí, Teoria do Tudo, uma limitação, 21 anos, você tem 2 anos de vida, o cara tem 73. Você veja que maravilha que é o ser humano, e a gente fica aí querendo sempre diminuir o potencial nosso que é tão maravilhoso. Você sabe que nesse filme, eu não assisti ainda, mas ficou dividida, inclusive as mulheres, falando que, chamando a mulher dele, uma chamam de vadia, de novo vadia, porque ela saía... Eu não vi o filme, eu só estou reproduzindo eu não vi o que eu escutei. Eu escutei isso de mulheres, tá? Que é porque é safada, porque saiu com outros homens, e algumas defendendo, falando que aquilo ali que ela fez era amor verdadeiro. Então o filme, não viu o filme. Como 50 tons de cinza, então, muitas mulheres também criticaram 50 tons de cinza, que a mulher é submissa. Houve uma crítica em relação à mulher dele, que justamente isso. Uma falou, não, o que ela fez foi amor verdadeiro. Mas, Manuel, você sabe o que eu acho? É que eu não assisti, então não sei exatamente... O filme, ele foi baseado no livro escrito pela mulher dele, por ela. Isso. E eu acho o seguinte, ali ela conta a vida deles, como foi, tal qual se apresentou. Ora, se hoje ela está casada, até hoje, com o cara que aparece no filme, e com o qual ela teria traído, hipoteticamente, eu não vi bem por esse lado, não foi assim que eu interpretei, ela teria traído o marido com ele, e ela está com ele até hoje, e ela é amiga do cara, o Stephen Hawking, até hoje. Eu acho que eles resolveram muito bem tudo isso. E quem terminou o casamento foi ele, porque ele ficou com a enfermeira. Quer dizer, então eu acho assim, nós estamos aqui, não conhecemos, foi uma história que nos foi contada por ela e que foi transformada em livro, então eu acho assim, em filme, então eu acho assim, a gente assiste com o espírito aberto uma vida que foi equacionada num determinado jeito e a nós cabe não julgar que é errado, que ela traiu, que ela é vadia, ou enfim, mas como eles equacionaram aquele problemão, porque ela viveu 25 anos com ele. Depois dele ser diagnosticado com ela, né? E teve 3 filhos.
Quer dizer, então, não sei, eu tenho muita dificuldade de julgar tão linearmente certas situações tão complexas como essas que aparecem nesse filme. E a Marici Gonzalez, Marici, minha mãe, um grande beijo para a senhora. Fernanda, nós falamos que hoje eu sou mulher. E, infelizmente, muitas mulheres hoje são realmente depravadas. Isso pode ser... Ela fala assim que isso é de berço. É de berço ou é o meio que acaba levando essas mulheres, que ela está dizendo que algumas delas usou essa palavra depravadas, é isso mesmo? Às vezes é de berço ou é o meio que transforma a mulher, ou transforma até mesmo o homem, né, em alguma coisa, digamos, ruim? Olha, dona Marici, né? Um beijo para a senhora. Eu acho que assim, realmente tem algumas mulheres que se sujeitam a tudo, né? Depravada é o vocabulário que ela poderia usar, outras podem chamar de tantos outros nomes, é aquilo que eu estava falando. A mulher, ela deve sim ter a sua postura. Eu acho que você pode fazer o que você quiser do seu corpo, né? Eu só não acho que você precisa expor isso, né? A sua intimidade é a sua intimidade. Sou contra quando você escuta alguma coisa de que a pessoa foi estuprada porque ela provocou. Ninguém acha que em sã consciência vai provocar um estupro, né? E depois falar, olha, eu fui estuprada. Não, a pessoa gosta de se vestir dessa forma ou outra. Mas a gente tem visto sim uma juventude, Manuel, infelizmente, talvez é isso que eu falo, a má interpretação de movimentos ou essa total liberdade que é dada, ou essa educação que hoje eu conheço muitos pais que, para se ver livre da obrigação, porque é difícil educar hoje, é difícil você acompanhar, você tem que acordar de madrugada, ir buscar na boate, ver com quem tá, com quem não tá. Infelizmente, hoje a gente ainda vê essas depravações, meninas e meninos, né? Eu, como política, várias vezes eu passo ali na frente de determinada boate, não vamos aqui, não precisa expor o nome da boate, na Francisco Glicério, e eu me deparo com meninas lindas, né? Meia calça rasgada, sentada na calçada, rebordosa, bêbada, né? Com meninos também, se drogando. Você vai na Fonte do Sapo, um espaço onde você vê que tem adultos, e aí a juventude está lá usando droga para afrontar. Eu acho que a gente teve aí um período em que uma juventude quis mostrar a liberdade, deu uma confundida, acho que isso está sendo, né, os pais estão percebendo, estão tentando segurar isso, mas eu acho sim que o que a sua mãe falou procede. Tem sim, porque a filha chega em casa e a mãe não olha, porque a mãe da outra foi buscar. Não é a minha filha que está bêbada, sim. Problema dela. Chegou em casa, não olhou no olho, não viu se está bêbada, se a roupa estava rasgada, com quem chegou, com quem saiu, com 13, 14... Nós tivemos um amigo que nos contou um episódio. Foi. Olha, eu chocado. Um homem de 40 e tantos anos, com mais 2 meninos no carro, indo viajar. O filho virou e falou, pai, para ali que eu vou pegar minha amiga para ir viajar comigo. Ah, quem é? Não, é uma amiga da escola. Menina com 14, 15 anos, a mãe de longe, tchau. A mãe não sabia quem era o pai, a mãe não sabia quem eram os 2 meninos. Deixou entrar no carro e fazer um final de semana de viagem. Quer dizer, hoje, infelizmente, nós vivemos uma sociedade violenta. Né? E aí? Cadê o compromisso da mãe? Então, eu acho que isso é uma coisa para se refletir, olhar no olho, conversar. Se ela quer ter 10 parceiros, muito que bem, a mãe tá ciente. A minha filha, olha, você quer ter 10 parceiros? Tá aqui 10 camisinhas para você, tá? Você se cuida, você não precisa beber, você pode beber socialmente. Ninguém tá falando para ser pudico. Nós estamos falando de limite, de conversa, de educação. Né? Não precisa ser vulgar para você ser liberal. Você pode sair com 10 caras e você não precisa ser vulgar. Infelizmente, porque a mulher não vai ter respeito, Manuel. O homem é utopia aqui. Ai, olha, o feminismo. Então vamos falar que a mulher tem direito de falar palavrão? Desculpa, eu vou ser bem vulgar. Cuspir no chão, sentar. Não tem. Porque o homem não vai respeitar essa mulher. Isso é discurso hipócrita de feminismo. Perfeito. Isso é o maior discurso hipócrita de feminismo.
Porque no fundo, a gente está regredindo, porque ela vai ser desrespeitada. Os moleques vão zoar, não adianta, a gente vive isso, nós estamos quantos séculos a gente vai precisar para a menina poder fazer isso e não acontecer nada? Não tem os filhos da filhinha agora? Já ouviu isso? Os filhos da filhinha? Não. Que as meninas em certos bailes aí ficam na parede. Na parede e os meninos vêm penetrando. E elas não sabem nem quem é. Então elas têm os filhos da fila. Os meninos vêm penetrando e acaba sem preservativo, sem nada. E a doença vai rolando, e o HPV vai crescendo. Para você ter uma ideia... HPV, tudo. O Ministério da Saúde não conseguiu atingir o número de meninas que ele tinha para vacinar HPV. do HPV. Quer dizer, tanto eu briguei muito por isso. Quantas vezes eu briguei... Tem que ter vacina gratuita para as meninas do HPV. As mães, é verdade. Essas mães vão, deu trabalho, né? Tem que pegar no carro, tem que ir lá, tem que tomar 3 doses. Você entendeu, Rosilma? Então, assim, passa por uma responsabilidade. A minha geração, a da Rosilma, a da Milene, a nossa, não tem conserto. Já foi. Se a nossa geração não educar essa para ser feminista com responsabilidade... Também essa vai passar. E vai ter que ser a outra. Então, chegou, gente. Ou a gente passa e passa a respeitar essas mulheres, ou a gente não vai conseguir evoluir nunca. Olha, o Cosme da Areia Branca. Cosme, um grande abraço. Fernanda, que Deus me perdoe se eu estiver errado. Será que o Alibaba é o Lula, estava com câncer ou foi apenas um marketing político para enganar o povo? Porque eu respeito essa doença. Infelizmente, minha mãe faleceu com ela. Agradeço a Deus que as pessoas que consigam ser curadas. O Cosme aí da Areia Branca. Cosme, eu acho que ninguém brincaria de ter uma doença como essa. A gente pôde ver imagens do Lula bem debilitado. Eu passei por essa doença, o Cosme deve estar falando isso porque sabe, assim, é um grande telespectador aqui da TV há muito tempo, uma pessoa que a gente respeita, sempre acompanha todos os programas da casa, né? E sinto pela mãe do Cosme, nem todo mundo tem essa sorte de conseguir, né, se curar. Eu batalhei muito pela minha cura, acreditei muito. Eu acho, sim, que o Lula não foi marketing nisso, né? Eu acho que, de repente, assim, o Dr. Hector, né, amigo nosso, assim, ele é muito engraçado. Ele falava assim pra mim, a doença te dá poder. Né? Você tem o poder na sua mão, você está com câncer. Então você pode se vitimizar ou ser uma heroína, né? Você pode mostrar que você tudo pode, ou você pode se vitimizar e ganhar muito com isso. Então todo mundo vai ter peninha, todo mundo vai fazer tudo isso para você, todo mundo... Então, de repente, o Lula pode ter se vitimizado, potencializado a condição que ele vivia naquele momento. Que eu duvido, porque pelo que eu conheço, ele também não se vitimizaria, não. É um homem que é aguerrido, guerrilheiro, sabe? É um cara que com todas as falhas... Tirando... Eu não vou aqui falar de... Todos nós temos falhas de caráter, as falhas... a minha vida inteira, a minha adolescência, eu era... fissurada pelo Lula, era Deus no céu, Lula na terra. Eu tive muitas decepções com ele. Hoje eu não votaria no Lula, de jeito nenhum, mas eu não posso deixar de lembrar o que eu sei de política hoje. Eu aprendi e continuo tendo os mesmos ideais, que eram os ideais dele, que hoje não são mais, mas eram os ideais dele, que me tornaram essa cidadã com pensamento combativo e com pensamento político que eu tenho. Eu tenho certeza que ele teve câncer, né? Não tem sombra de dúvida. Agora, se ele usou isso a favor, se ele não usou, se usou, pena dele, né? Com certeza. Porque usar uma doença para poder se promover não tem nada pior. A coisa vem em dobro depois. Daqui a pouco ele paga essa conta se ele fez isso, né, Rosilmar? Claro. A Vera Alice, do José Menino. Vera Alice, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Quero parabenizar a vocês pela sinceridade. Você, Fernanda, está falando tudo o que tem que ser falado. A Rosilma também. Está falando sem hipocrisia.
se as mães gostem ou não. Estou adorando o programa. A Veralice parabenizando aí, falando que tem que falar gente, a realidade. É a realidade, discurso né? é lindo, Manuel, Sim. Mas discurso não educa, Não né, educa, Rosilma? né? Você É é educadora, prática, você na sabe hora que vai pra como prática, É verdade. complica, né, Mas eu tenho um Rosilma? negócio para falar aqui, Vamos que é lá. o seguinte, muito rapidinho, né, porque a gente está já terminando o já tô programa, terminando. mas é que o seguinte, é uma coisa, tudo que eu falo é fruto das minhas experiências e reflexões. Porque tem gente que lê, depois entala com aquela leitura toda e sai vomitando em cima de todo mundo, ninguém entende nada que a pessoa fala, eu não gosto disso não. Né? E eu justamente tenho o programa Jovens Pensadores porque eu confio muito nos jovens. E eu acho que quando a gente diz que a juventude está perdida, a sua sogra, né? Minha mãe. Sua mãe disse que as mulheres estão depravadas, eu entendo o que ela quer dizer. Mas eu acho que ela está olhando com uma ótica, uma lente de aumento. E explico por quê. Porque às vezes, quando a gente sabe de 1, 2, 10 casos, a gente acha que é todo mundo. E não é verdade. Né? Eu, graças a Deus, ocorreu na minha vida uma experiência, já desde 2008, um contato bastante próximo com os jovens. E eu decidi abrir esse espaço no programa de TV para mostrar exatamente que 99% dos jovens fazem outras escolhas. E eu não reputo só que a grande responsabilidade seja da educação. Por quê? Porque quando a gente diz que a educação é a total responsável, a gente está sendo bastante autoritário. A gente acha que o professor é responsável, que o pai é responsável, que a mãe é responsável. A gente esquece que o nosso filho, a nossa filha, não são cãezinhos de estimação, que a gente ensina, adestra e eles fazem tudo que a gente ensinou. Eles têm livre-arbítrio e eles escolhem. Então, isso é que faz a grande diferença entre o ser humano e os outros animais. Então, mesmo que você seja um pai e uma mãe cuidadosos, tomem conta, vão buscar de madrugada, vão levar, não deixa sair à noite, ele pode fugir quando você está dormindo de madrugada. Então, a gente tem que ter essa consciência para saber que a gente não pode tudo. Tem que fazer o nosso papel muito bem feito, cuidar ao máximo que a gente puder, dar muito bons exemplos, mais do que palavras, mas saber que eles são livres, eles têm livre-arbítrio e quem escolhe os caminhos são eles. As meninas que ficam na filinha, elas escolheram. Que querem, claro. Elas escolheram, elas são seres humanos e estão lá porque querem. Sim. Porque foram mal orientadas, se tiver outra oportunidade, pode ser. Mas mesmo as que têm oportunidade, nem todas saem. Às vezes são pessoas que têm pais e mães maravilhosos, que fazem tudo pelo filho e fogem de casa, porque meu pai e minha mãe me massacram, porque querem ter a vida outra. E isso a gente tem que respeitar também, né? Infelizmente o nosso programa acabou, mas eu preciso só dar aqui divulgar o Wagner do Estuário, um grande abraço. Vai ter um grande evento que vai estar acontecendo na Praça Rubens Ferreira Martins, onde se encontra a paróquia de São Jorge. Entre os dias 17 e 23, dia de São Jorge, vai ter uma grande surpresa. Vai ser inaugurada uma estátua de Padre Paulo, colocando o nome dele na quadra de esporte. Então, estão todos convidados. Rosilma, muito obrigado pela sua participação. Foi um excelente programa. Adorei. Muito obrigado. Eu gostei muito de estar com vocês e espero estar aqui várias vezes, porque é sempre muito bom. Será sempre bem-vinda. Fernanda Vanucci, minha grande amiga, você também, viu? Porque a Fernanda fica fugindo. Obrigada, Manuel. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Manuel. Obrigada a todos os telespectadores. Rosilma, adorei aqui, né? E bacana que no final a gente conseguiu divergir de alguma coisa, mas é assim que evolui. Quero deixar aqui o meu parabéns para todas essas mulheres guerreiras, batalhadoras, seja da nossa equipe, seja na minha casa, seja na nossa família, seja no dia a dia, todas essas mulheres que levam seus filhos para a escola, trabalham, cuidam de casa, cuidam dos maridos, cuidam de tudo, vocês são sensacionais. Feliz Dia Internacional da Mulher para vocês. Então eu deixo aqui também minhas palavras, parabéns a você, mulher, não só por esse dia, mas espero que vocês consigam conquistar cada vez mais o seu espaço na sociedade. Então, muito obrigado pela sua audiência. Deixo aqui meu grande abraço, um bom final de semana. E o beijo da Milene. Milene, um beijo para você no Dia Internacional das Mulheres e para minhas filhas também. Beijo para todas as mulheres. Então, até segunda-feira, ao vivo, aqui às 19 horas.